Leitura do livro Talvez a Sua Jornada Agora Seja Só Sobre Você. Yandé Albuquerque, editora Outro Planeta. Tem uns desenhos lindos. Ele é dedicado a você que precisou se reencontrar durante seu processo, independentemente de como tenha sido difícil a sua jornada e do que precisou suportar para superar algo. Eu te dedico este livro como um agradecimento por você não ter desistido de si. Esse livro foi publicado em 2022. Então, creio que ainda seja a primeira edição. Talvez a sua jornada agora seja só sobre você. Um amigo me falou essa frase em uma conversa que tivemos sobre o meu cansaço e a minha revolta com as relações líquidas. E desde então eu carrego ela comigo. Porque sim, às vezes a gente só precisa enxergar que talvez o momento que a gente precisa passar é só nosso. O trajeto, a bagagem, o processo como a gente lida com os finais. Como a gente se transforma, como a gente sobrevive às nossas quedas. E mais do que isso, como nos permitimos viver depois. Talvez o caminho que você precisa passar agora não seja sobre o amor dos outros, talvez seja sobre o seu amor por você mesmo. Talvez seja sobre você se pegar no colo e te levar a lugares que te fazem ter a sensação de que você está completo e que não precisa do amor de alguém específico para se sentir querido e amado. Talvez a sua jornada seja sobre você se dar as mãos e se levar para viver novas experiências, para sorrir de novas maneiras, para aprender novas coisas, sentir novos ares, para desbravar o mundo lá fora e redescobrir o que você tem por dentro. E aprender a amar o interior também. Talvez agora não seja mais o momento de você procurar alguém para oferecer o seu afeto. Alguém para te fazer um cafuné, para te levar um café, para dividir o cobertor e as séries, e filmes, e músicas, e o fone de ouvido. Enfim, talvez agora seja o momento de você parar com você mesmo, de se olhar nos olhos e se compartilhar com você. Talvez seja o momento de você parar um pouco para respirar, sabe? Para priorizar aquilo que você sempre quis fazer, seus planos e projetos pessoais. Não tem nada perdido. É só a vida te apresentando uma nova possibilidade para você encarar e seguir em frente. Lembra daquela viagem que você sonha em fazer? Aquele curso de línguas que você sempre desejou? Aquele lugar que você sempre sonhou em conhecer e tirar aquelas fotos bacanas? Então, talvez agora seja o momento de você focar em você, de você aproveitar o seu tempo para realizar o que sempre quis. Talvez a sua jornada, nesse momento, não seja sobre o amor, mas sim sobre você se dar o amor que tanto oferece para os outros. Sobre você ter coragem de aceitar que o que não serve mais precisa passar. E o que você vai ficar, o que é seu vai ficar com você. E você vai ficar com você. Talvez a sua jornada agora seja sobre isso, sobre você ficar com você. Eu queria te dizer algumas coisas antes de você iniciar a leitura deste livro. Falar sobre a nossa jornada é falar também sobre aquele medo de dar os primeiros passos para seguir em frente, sobre tudo o que a gente sente ao longo da nossa caminhada de mudanças, insegurança, saudade, machucados, sobre todos os sentimentos que a gente encontra dentro da gente e sobre como é difícil o processo de ressignificar alguns e se desfazer de outros. Sobre o processo de se curar, de amadurecer e de entender o momento em que a gente precisa da gente. Porque todo mundo fala, vai ficar tudo bem, mas o que ninguém fala é o quanto você vai se sentir insuficiente até ficar tudo bem. E quanto você vai olhar para si mesmo e não vai se enxergar. E o quanto tudo isso dói. Mas a única certeza é de que no final, sim, fica tudo bem. E este livro é sobre isso. Por que um caracol é o desenho que tem na ilustração do livro? Este livro também é sobre os nossos processos de autoconhecimento. A escolha do caracol como personagem do livro simboliza esse processo. Simboliza que às vezes é lento e demorado mesmo. O caracol é você, sou eu, todos nós. Ele carrega consigo a sua própria casa e o peso de ser quem se é. O seu casco também é a sua proteção, faz parte dele. Como todas as nossas inseguranças, nossos medos, erros e todas as nossas tentativas fazem parte da gente também. Este livro é sobre tornar as coisas mais leves, sobre transformar os nossos pesos em força. Você é sua própria casa, você é capaz de seguir em frente, de assumir os processos, de respeitar o seu próprio tempo.
e de ter coragem para se aventurar numa jornada sobre você. O caracol representa essa coragem de continuar independente de como sejam os seus passos. Às vezes, o processo precisa ser lento para que você não tropece em si mesmo, para que você aprenda a se levar com mais perdão, respeito e cuidado, para chegar até onde você deseja. Quero te dizer que o que doeu, um dia vai passar, a ponto de você acreditar que um dia você duvidou que iria sarar, e que as tuas marcas não podem te parar de ser quem você é, ou de simplesmente viver o que você precisa viver. Sempre que eu tenho medo, eu digo para mim mesmo, a vida é uma só. Então, por que melhor ter uma experiência de ter vivido algo que eu queria viver naquele momento do que sentir o vazio de algo que eu queria muito tocar, mas que eu deixei passar por medo de aquilo arrancasse um pedaço de mim como se eu não tivesse sobrevivido a tantas quedas e renascido a tantas mortes e me juntado por inteiro e me reencontrado ainda mais forte depois de tantos pedaços que levaram de mim. A vida é uma só, e talvez você só precise viver sem pensar tanto nas possibilidades de dar errado, porque elas existem da mesma maneira que existem as possibilidades de dar muito certo. E você precisa viver para entender que o teu corpo vai ser casulo para te guardar nos dias em que você precisar, e que os teus pés vão te guiar para o melhor caminho quando você se sentir perdido. E esse caminho será teu próprio peito. E você vai aprender a ser cura diante dos dias em que tua insistência e teimosia te fizeram arrancar a casca das tuas feridas. E você vai perceber que na curva do teu sorriso, alguém vai parar de pedir para ficar. E você vai entender que sorrir faz parte de você, como todas as dores que te fizeram chorar um dia. O que eu quero te dizer é que o que te doeu um dia vai passar. E as tuas marcas não podem te parar de ser quem você é, ou de simplesmente viver o que você quer viver. Então só vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Porque você é capaz de fazer coisas incríveis, você é capaz de sobreviver a dias difíceis. Você é capaz de continuar sorrindo e contando as suas histórias, amando e recebendo o amor que merece. E aqui tem um desenho do caracol dizendo: eu acredito em mim, descendo de paraquedas. Sobre ter sentido tanta saudade de alguém a ponto de perceber que, na verdade, eu estava sentindo falta de mim. Eu queria direcionar todo o meu afeto, atenção, respeito e tudo de lindo que eu tô te sentindo agora para alguém que realmente tivesse interesse em receber, sabe? E eu não estou te culpando pela sua falta de desejo ou pelo teu excesso de desapego. Eu só preferiria que tudo isso que eu sinto agora tivesse como destino alguém com interesse em receber todo esse meu gostar com cuidado, toda essa minha ânsia de te acompanhar e de te conhecer e desbravar o teu mundo e compartilhar o meu com você. Toda essa vontade que cresce a cada minuto, que eu não só te olho, mas também te vejo. Toda essa coragem que eu estou sentindo de entregar nas tuas mãos o que eu guardo comigo e olhar nos teus olhos e te convidar para a gente estimular essa energia em forma de afeto. Toda essa potência que eu sinto no meu peito e que eu queria que você sentisse o mesmo. Eu sei que talvez eu queira demais, ou talvez você que queira de menos, e diante disso eu preciso recolher tudo. E é por isso que eu digo, eu só queria destinar tudo de lindo que eu tô sentindo para alguém que realmente tivesse interesse em receber. Mas eu tropecei em você, e no meio da minha rotina, dos meus dias corridos e das minhas crises, eu ainda encontrei um tempo para gostar de você. Eu sempre falo quando eu sinto saudade de alguém, e eu acho que quando alguém sente mesmo saudade da gente, aquela saudade que aperta no peito e faz a gente dizer que quer estar junto, sabe? Quando a gente sente essa saudade, a gente arruma um jeito de dizer. E quando o outro não diz, a gente percebe que talvez a saudade só tenha um destinatário. Você entrega, mas nunca recebe de volta. E eu não sei o que dói mais, exatamente. Se é sentir saudade de guardar para si ou se sentir saudade sabendo que você não é a saudade de alguém. Me desculpa a palavra, mas às vezes é melhor você enrolar a saudade e socar. Porque que dizer que o que sente e perceber que o outro não se importa tanto assim. Por várias vezes eu percebi que eu sentia saudade de mim, não do outro. Porque quando a gente sente saudade do outro, a gente não tem medo de dizer. Porque não existe dúvida, não existem joguinhos de desinteresse, não existe nada que faça você pensar, melhor guardar para mim, do que expor o que eu sinto. Porque você sabe que o outro não vai te machucar ou simplesmente ignorar o que você sente. Quando alguém está realmente contigo,
você se sente leve e livre para expor o que você sente. E não existe nada mais bonito e sincero do que você esvaziar o peito da saudade, dizendo: tô com saudade de você. E encher o peito de afeto de volta com a resposta: eu também. Vamos nos ver. Quando você tem dúvida, você sente medo. E é uma sensação estranha, porque parece que você está escondendo o que sente. Porque você entende que não importa muito pro outro, e quando você para pensar, parece que você não está sentindo mais saudade daquele outro. Parece que você está sentindo saudade de você mesmo. Saudade de quem você era antes de conhecer o outro. Sobre expectativas. A gente fica doente por criar expectativas, esperar que os outros tenham, por exemplo, consideração pela gente. A gente espera que o outro tenha empatia, que nos trate com respeito, que seja sincero ao dizer o que sente, que seja transparente. E quando a gente percebe que o outro não é nada do que a gente espera, a gente se frustra e se culpa e sofre e inicia uma crise de ansiedade, às vezes até de autoestima. Tudo porque a gente esperou que o outro fizesse, falasse ou agisse como a gente gostaria, ou como a gente acha que merece. Mas as coisas não funcionam assim. E é por isso que eu sempre lembro a mim mesmo que eu preciso fazer por mim, em vez de esperar que os outros façam, porque eu tenho capacidade de me dar afeto, de me dar atenção, de dar aquilo que acho que mereço, por ser quem eu sou para as pessoas com quem me relaciono. E além disso, se eu pudesse dar um outro conselho, esse conselho seria: recolha todas as suas expectativas sobre uma pessoa. Porque quando você espera demais, você se decepciona na mesma proporção. Porque o outro não vai agir, falar, sentir, transparecer como você. Então eu sei que é difícil aceitar isso, simplesmente não ter expectativas, porque inevitavelmente a gente constrói expectativas. Por mínimas que sejam, a gente sempre vai esperar que o outro nos trate com o que há de melhor. Às vezes a gente constrói uma expectativa de que o outro gosta da gente, só não consegue demonstrar, e então a gente fica ali, esperando por essa demonstração mínima de afeto, desejando que o outro retribua, que seja recíproco, quando na verdade a gente sabe que ele não é. Recentemente eu passei por uma situação em que me lembrei, percebi construindo expectativas demais. E a cada hora que se passava eu me sentia péssimo por não perceber o mínimo que eu esperava. Eu esperei por uma mensagem de bom dia e não recebi. Eu esperei receber uma mensagem puxando assunto, ou sei lá, algo que me fizesse enxergar que a outra pessoa estava no mesmo interessada em manter contato, sabe? Mas eu não recebi. Então eu esperei que o outro me convidasse para sair por tantas outras vezes, convidou quando tinha interesse e não recebi o convite também. Então, depois de a gente ter se conhecido tão bem e tudo parecer caminhar para algo tão leve, bonito e intenso, eu esperava ao menos que o outro não me deixasse dúvidas. Até porque quando alguém realmente quer a gente sabe, a gente sente. Mas eu não podia perder o meu tempo dessa maneira, esperando que o outro agisse como eu gostaria. Cada pessoa tem uma forma de se expressar. Cada pessoa tem o seu tempo de mandar ou responder a mensagem. E pasmem, o mundo não gira em torno das suas expectativas. Aceite isso. Eu costumo dizer que se você está em dúvida é porque talvez você já saiba a resposta. E então foi quando talvez eu decidi recolher toda e qualquer expectativa dessa relação, dessa pessoa. Na semana seguinte eu fiquei doente. Peguei uma gripe e precisei de atenção médica, porque diferente da falta de ar que a expectativa tinha me causado, essa gripe foi 10 vezes pior. E eu recebi ligações e mensagens da minha mãe, de amigos próximos e até mesmo de pessoas que não eram tão próximas a mim assim. Só não recebi nenhuma mensagem e ligação da pessoa com quem eu estava me envolvendo. E nesse momento foi que eu percebi o quanto me custaria o peso das expectativas se eu tivesse esperando receber alguma ligação de preocupação do sujeito. Então, não ligo que ele não me ligou, não ligo se ele mandou mensagem, não ligo se preocupou comigo a ponto de querer saber como eu estava de saúde. Não ligo. No final das contas, preste atenção. Não é sobre você se sentir péssimo por esperar que aquela pessoa faça algo por você. É sobre você reconhecer que as pessoas que realmente estão preocupadas com você vão te procurar. Quem tem interesse em você vai demonstrar. E são essas pessoas que estão com você de fato. Melhor aceitar o que o outro é do que tentar esperar por algo que ele nem sempre será, nem sequer será. Melhor aceitar quando o outro não vai me dar aquilo que eu mereço daquele momento,
do que esperar que o outro me ofereça aquilo que ele jamais será capaz de oferecer, ainda que eu não consiga me livrar de todas as expectativas que eu mesmo construo, que ao menos eu tenha consciência de que não preciso me machucar ainda mais pelo que espero dos outros. O fardo de você ter receio de se apaixonar de novo porque alguém te traumatizou é pesado demais e você não merece carregar isso. Então é sobre prioridade. Eu percebi que faltava reciprocidade quando eu não consegui lidar com a tua ausência enquanto você não se importava tanto, porque eu odiava ficar sem falar com você e não ter notificações suas e não ter a certeza de que você estava bem e sentir a sua falta e pensar em te mandar uma mensagem, mas desistir e querer te marcar em algo e não poder. Tudo isso porque eu percebi nas redes sociais que se formou uma distância entre a gente e não poderia simplesmente ir embora em busca de algo que cada vez mais aparentemente se distanciava de mim. A gente precisa colocar alguns limites para passar. E eu, por exemplo, desenhei alguns limites. O primeiro deles é saber até onde eu posso ir. Até onde eu consigo enxergar o interesse do outro para que eu não me sinta a terrível sensação de estar invadindo o espaço do outro ou sendo insistente demais. Não tem nada pior do que você se ver insistindo em algo sozinho. O segundo é saber a hora de me recolher, de retirar as minhas expectativas para eu não acumule frustrações. Porque se eu começo a perceber que o outro já não está mais interessado em mim, não há muita coisa a se fazer a não se retirar o meu interesse. Eu me interesso por quem se interessa por mim. Isso sim é reciprocidade. Existe um outro limite que eu tracei para que eu aprenda a lidar com o silêncio do outro, porque nem sempre vai vir uma resposta, nem sempre vai vir um diálogo. Às vezes a gente só precisa entender que o silêncio também é uma resposta e que ficar em busca de que outro fale algo, ou simplesmente buscar uma explicação que justifique o fim, é total perda de tempo. Não tente entender o que o outro fez com você, porque isso é a maior perda de tempo que você pode fazer com você mesmo. Para que ficar remoendo as coisas, tentando procurar respostas e corrigir erros que não são seus? Até quando você vai ficar dependendo do outro para se sentir melhor? Eu caí na real de que eu estava odiando tudo o que eu sentia só pelo fato de sentir que não estava sendo recíproco. Só pela dúvida, e enquanto eu odiava o que eu sentia, eu estava também odiando um pedaço de mim que gostava de você. E odiar uma parte de mim que é genuinamente linda só por gostar de alguém que me traz dúvida não parecia ser o certo. E isso só me trazia ansiedade e insegurança. O certo era reformular as minhas prioridades, estabelecer os meus limites e entender que eu não precisava me consumir por um sentimento que você não sentia de volta. E se você não sentia, era porque o meu gostar não chegava até você. E não era por falta de dizer, de demonstrar, de querer. Não chegava porque você preferiu tomar distância entre mim e você. E a distância trouxe dúvidas. As dúvidas trouxeram medo. E o medo me fez partir. Reciprocidade é sobre você dar aquilo que recebe. Se te dão amor, ofereça o seu melhor. Se te derem afeto, entregue o seu. Mas se te derem silêncio, afastamento, dúvida, dê a distância e a indiferença também. Não ser besta com quem te machucou, com quem não te quer mais, não é vingança. É apenas reciprocidade.